Oi, cachorros do funk, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu, do seu e do nosso incrível canal. E eu sei que você deve estar achando muito estranho que hoje eu estou assim, lindo, divo, e botando pra jogo esse ombro lindo. Olha que ombro sexy, olha que coisa maravilhosa. Olha isso aqui, gente. Isso daqui dá pra pegar muita gente com isso aqui, ó. Mostra só isso aqui, a gente corta. Eu acho que essa parte aqui dá pra pegar muita gente. Olha que coisa tesuda isso aqui, gente. Mas enfim, não vamos falar do meu pescoço, que tá muito quente hoje. Decidi fazer o vídeo sem camisa, que eu já estou com muito calor. Mas vamos lá para o tema desse vídeo incrível, que a ideia surgiu depois de algumas coisas que aconteceram que eu vou compartilhar com vocês ao longo do vídeo. Mas eu quero deixar a pergunta pra vocês. O que vocês acham de pais separados? Pensa aí e depois eu vou explicar várias coisas e eu quero ver se você continua com o mesmo pensamento no começo do vídeo até o final do vídeo. Mas antes da gente continuar esse vídeo, não esquece de dar aí com os dois pés no like, gente, aqui embaixo. Tá vendo aquele negocinho ali embaixo do vídeo? Já clica nele, maravilhoso, delícia, e vamos seguir agora joia para o vídeo. Quando você é au pair e você é perguntado no sentido tipo, você seria au pair de pai ou mãe solteiro? As primeiras coisas que vem na cabeça é tipo, eu acho que eu seria. Se fosse a mãe au pair, assim, uma mulher, tal, cuidando de filhos, eu seria. Meu marido tem 2 empregos, não preciso ficar aqui. Não preciso aguentar, meu marido tem 2 empregos. Mas se é au pair de pai solteiro, não sei, gente, Ótimo, então tá resolvido. As pessoas, querendo ou não, ainda tem um pouco desse medo, né? Essa coisa que gera em torno de morar com um homem sozinho de uma cultura que você não conhece. Eu entendo, super entendo, porque é super válido. Eu acho que eu também ficaria com medo se eu fosse as meninas. O que vem na cabeça das pessoas, primeiramente, é essa coisa de abuso, né? Você não sabe se você vai ser abusada, se você vai ser, né? Se vai ter ali uma privacidade, se vai ter alguma coisa estranha que pode acontecer, ou se vai ter alguns limites que vão ser cruzados, ou que o pai espera da au pair, ou se vai rolar um relacionamento, às vezes o cara é escroto, às vezes não sei, rola um milhão de perguntas a respeito de morar com o pai solteiro, mas quando é no caso de uma mãe, as pessoas parecem que ficam mais confortáveis, não sei se é porque é uma mulher, eu não sei se a mulher fosse escrota, eles não sei, mas tem ainda essa coisa, né? Mas gente, vamos supor que a gente tira o fato da sexualidade ali e você coloca ali, não vou levar em consideração de pai ou a mãe, mas eu vou levar em consideração de tipo, se a família fosse uma família de pais separados, eu seria au pair de uma família desse tipo? Eu levaria em consideração falar com essa família, fazer Skype? Não é fácil responder essa pergunta porque tem várias coisas que giram em torno de tudo isso. Ai, meu pai! Você pode se perguntar, por exemplo, se eles são realmente separados ou se eles são viúvos. Porque pode acontecer de você falar com o pai, que no caso ele coloca que é solteiro, mas a mãe não necessariamente é separada, a mãe morreu ou o pai morreu. Então tem essa consideração, né, desse fator também. Outra coisa que você deve pensar é, a mãe foi sempre toda a vida solteira? Ela teve o bebê e criou a vida inteira sozinha? Ou o pai foi a vida inteira pai solteiro? Tiveram os bebês ou os filhos e criou a vida inteira sozinho? Porque isso é um fator muito importante, porque leva também na educação da criança, leva também como a criança cresceu, como essa criança foi educada, quem educou essa criança, quem foi o responsável por dar atenção, quem foi o responsável por dar a voz de ordem no crescimento dessa criança. A gente sabe que crianças nessa situação pode ser meio conturbado cuidar da criança, ou pode ser mais ou menos tipo, ok, cuidar da criança. A criança pode ser tipo de um demônio pra um anjo, te obedece e vira seu escravo de tão bonitinho e lindo que essa criança maravilhosa vai ser, entendeu? Mas vamos supor que os pais são separados, tá? Nenhum deles morreu. E aí você pensa, nossa, vai ser moleza, né? Porque se eu pegar, tipo, o jeito que o pai criou essa criança ou o jeito que a mãe criou essa criança e cuidar igual, vai ser super tranquilo, eu tenho a criança na mamata aqui de boa. Nossa, eu posso ficar no meu Facebook e assistir Netflix enquanto ela brinca sozinha no carpete. Não, gente, não, gente! O primeiro fato que você tem que definir com a família quando você estiver fazendo Skype com eles, nesse caso, que é o de... eu acho que pra mim é o de mais extrema importância no geral. Por quê? Porque você tem que definir pra quem você vai trabalhar, pra quem você está fazendo Skype, que ordens você tem que seguir e de quem. Por quê? Eu vou compartilhar com vocês agora uma coisa que aconteceu que foi uma coisa meio chata, mas vocês vão entender. Foi assim, estávamos nós, lindos, divos, maravilhosos, brincando e cobrando de sair e tudo mais. Eu acho que foi numa sexta ou num sábado, eu não lembro. E daí a Roça saiu pra andar de bike, bonitinha, pra aproveitar, e a criança estava com o pai das kids. E aí a Roça acabou que caiu no chão.
chão. Ela caiu, machucou, espatifou e tudo mais, e bababá, bababá, bababá. Ai, pai, para! E ela foi para o hospital. O que aconteceu? Mas aí você pensa, meu amor, nossa, John, mas o pai, né, sabendo que a mãe da criança estava no hospital, ele não deveria ficar com ela? O correto não seria ele ficar com a criança até a criança voltar? Ah, deveria. Ele não é pai da criança, ele é pai. Mas daí o que aconteceu? Aconteceu que a mãe linda diva ligou, falou que tava, né, quebrada lá no hospital e tudo mais. Não quebrada, mas machucada. E aí o pai teve a audácia de ligar pra au pair e falar, viu, fulano está no hospital, não pode vir cuidar da criança, tem como você voltar? Gente, pensa numa pessoa que na hora que ouviu isso, queria que um raio, queria que existisse Zeus nessa época, nesse dia, nessa hora, nessa época, qualquer coisa, pra arremessar um raio na cara desse ser humano, pra afundar a cara dele, essa vontade de fundar. Gente, como que um pai não vai ficar com a filha sabendo que a mãe não pode? Olha pra você ver o nível. Enfim. Mas daí o que acontece numa situação dessa? Fala, John, nossa, de boa, né? Eu voltaria. Mas, como a mãe não deu a ordem ou não falou com a au pair, né? Que ela poderia ter ligado pro au pair e não, ela ligou para o pai. Você fica naquela, tipo, pra quem que eu vou seguir a ordem? Se o pai ligou e falou pra eu voltar, o que que eu faço? Eu volto ou eu ligo pra minha hosta e pergunto porque é ela que me paga e não ele? E se nessa situação, por exemplo, você volta pra cuidar e no caso quem deveria te pagar, que era a hosta, porque você vai estar fazendo um extra, né, nesse dia, quem deveria te pagar a hosta, ela fala, não vou pagar porque não fui eu que te liguei pra voltar a trabalhar. Porque você não estava cobrindo um tempo pra mim, você estava cobrindo um tempo para o pai das crianças que ia estar ocupado. Eu não tinha nada a ver com a criança. Quem estava com a criança e era responsável por ela era o pai. Então vira uma farofa ali, vira um bolhocotô, vira uma piscina do Gugu ali, vira um negócio ali que um tira da responsabilidade do outro, aquela coisa do tipo, ah não, mas eu não estava ficando com a bebê, era ele, então ele tem que te pagar porque foi ele que te ligou. Mas aí ele fala, mas eu não vou te pagar porque você trabalha pra ela. Mas aí você está entendendo o que acontece? Meu Deus do céu! Então, gente, você tem que definir algumas coisas muito claras antes de acontecer essa porra. Tem outras situações também que você tem que prestar atenção que pode acontecer quando você cuida de crianças com pais separados. Por exemplo, não, a au pair não necessariamente precisa ter todos os fins de semana off, já que a criança fica com os pais no fim de semana, mas não necessariamente todo fim de semana, entendeu? Então vai aí um negócio pra você conversar com a família. Ou como que vai rolar essa bagaça aí? A criança fica com o pai e com a mãe no fim de semana? Fica ou em casa? Eu vou ter que trabalhar, vou ter que cuidar. Se for com o pai, eu vou ter que dirigir lá no fim de semana ou o pai vir buscar. Tem as coisas que tem que resolver, entendeu? Outra coisa também que você tem que levar muito em consideração, gente, é que a ausência de um pai ou uma mãe na casa pode atrapalhar muito. Pode, não necessariamente vai. Pode atrapalhar muita coisa. Por quê? Porque o pai tem um pouco, aquela coisa um pouco de autoridade, um pouco aquela coisa tipo assim, a mãe ajuda no dever de casa e o pai, sei lá, ajuda a dar banho e a cuidar das crianças, ou colocar pra dormir, ou tipo, sei lá, é fim de semana. O pai tem um papel ali naquele relacionamento, sabe? Ele tem uma função ali, ele tem um papel de ajuda, ele tem uma coisa ali na estrutura familiar que, tipo, ajuda a mãe a separar um pouquinho essas obrigações. Então o que acontece? Quando uma mãe, ela cria o filho sozinho, ou eles são pais separados, no caso, né, e moram ali separados, é que tem aquela coisa de, tipo, toda a responsabilidade vai pra mãe, e às vezes muita coisa acaba faltando, por a mãe ter que trabalhar e ficar uma mãe um pouco mais ausente e não ter ali uma personalidade masculina dentro da casa para dar um apoio. Não estou falando que uma mãe é incapaz. Do mesmo jeito que um pai cuidando de uma criança, falta, gente, uma mãe, uma personalidade feminina dentro da casa para ajudar com certos aspectos e certas conversas. Falta. Então você tem que ter também muito isso em mente, que às vezes a criança pode ser carente, dependendo de quem criou, de uma personalidade masculina ou de uma figura feminina.
feminina dentro de casa. Nossa, se você queria, por exemplo, de um pai e você é a menina au pair que tá indo criar essa menina de um pai solteiro, você provavelmente vai exercer meio que um papel de mãe. Ajudar com o dever de casa, dar banho, trocar, sabe? Você acaba tendo meio que uma postura ali, uma figura feminina pra aquela criança que não teve, ou que sente falta. Outra coisa também que pode acontecer que as au pairs amam, gente. As au pairs acham isso muito maravilhoso. Só pra vocês saberem, tá? E gente, que essas crianças que já ganha 2 milhões de brinquedo no Natal vai ser ainda mais mimada, possivelmente, do que já são. Por quê? Porque fica aquela competição, gente. Fica aquela competição de tipo, um pai daqui mima, dá presente, não chama atenção e não manda escovar dente, não é nada. É o bonzinho porque passou o fim de semana com a mãe. Então ele quer agradar, ele quer deixar a criança cagar chocolate pelo cu. De tão doce que ele vai ser com essa criança, entendeu? A criança pede pra dar um tiro na vizinha, o pai fala, dá um tiro na vizinha. E aplaude, nossa, maravilha, uhul! Petting the dog is one of the most relaxing. A criança chega pro pai e fala assim, pai, posso pintar a casa de bosta? O pai fala assim, pode. Não tem problema, filho, pode pintar. E daí a mãe do outro lado, gente, quer fazer a mesma coisa. Porque rola aquela competição pra ver quem é o melhor. Ah, se meu pai é o melhor porque meu pai me dá isso. Ah, minha mãe é melhor porque minha mãe me dá isso. E tem aquela porra daquela competição que daí o que acontece? Quando a au pair vem cá pra introduzir, pra falar um não, pra botar um limite, pra falar vai limpar a bunda sim, vai sair desse banheiro, não vai sair até Você, seu demôniozinho, filho da puta. Então, gente, a au pair, ela acaba sendo um monstro ali. Ah, mas meu pai deixa eu fazer isso. Ah, mas a minha mãe deixa eu fazer isso. E você que bota ódio, dá limite, que você que tá ali 24 horas com a criança, cuidando, limpando a bunda e tudo mais, você é um monstro. Você, nossa, é a bruxa amada oeste. Outra coisa que a gente deve levar muito em consideração, e isso eu acho que não é nem tão pouco a culpa das crianças, mas pode ser um pouquinho pesado pra au pair, é quando os pais separam, gente, acontece que a separação deles não foi assim, ai, olha, não tá dando certo e acabou e vai cada um para o seu lado. Sabe quando cria aquela discussão, ou quando vai, sabe, trocar a criança ali, tipo, o pai vai buscar a criança na casa da mãe ou vice-versa. Rola aquela briga, picuinha, um tacando as coisas na cara do outro, um falando que não deu certo por causa do outro, sabe, aquela merda discussão que acontece de casal que separa, mas parece que o sentimento fica ali reinando ainda, o ódio fica crescendo no meio. A criança absorve tudo isso, a criança sente tudo isso, a criança entende tudo isso. Então tem um impacto tão grande na criança quando os pais separam de forma que não é amigável e briga, e discute, dá tapa na cara e essas coisas que eu falo, gente do céu, imagina essa criança, cara, quando crescer ou tipo quando começar a ficar mais velho e entender das coisas, sabe? E às vezes pode acontecer também dos pais querer meio que a criança escolha um lado da briga dependendo da idade que a criança tem, porque tem pai real oficial, gente, tem pai que vai ali na cara da criança e fica assim, oi filha, olha, mamãe fez isso, isso, isso. Você sabe que é verdade, né? Você gosta do papai? Gosta. Ah, então você ama o papai mais? Amo. E fica ali mimando a criança e tenta fazer a criança odiar a mãe, sabe? Esse é o pior tipo de relacionamento que tem, porque primeiro a criança cresce problemática. Vixe. Problemática. Não tava saindo essa problemática. E aí, gente, é aí que o bicho pega. Porque é aí que você tem que prestar atenção nessa criança e como ela vai crescer, entendeu? E outra coisa também, gente, que fode com a vida da gente, fode. Eu falo fode no sentido de você entendeu? Que é, mano, dificuldade de impor limite. Porque assim, dependendo pra quem você trabalha, se você trabalha e fica lá uma semana na casa do pai e fim de semana vai pra casa da mãe, você vai cuidar daquela criança assim, ó, tá, bonitinha, linda. Vai deixar a criança ali, ó, jeitinho. É aquela criança que se olhou pra ela, a criança deita no chão, rola, abana o rabo, sabe, pede lanchinho, deita, fica quietinho, vai dormir, vai pra casinha. Mano, é aquela criança que você pediu a Deus. É aquela criança que você falou, meu Senhor Jesus, deixe-me adotar essa criança, que eu quero essa criança como filho. E aí, gente, vai pra casa da mãe ou vai pra casa do pai,
Pra não falar outra coisa mais bonita, a pessoa que está cuidando do outro lado não impõe limite, não impõe regras, não fala horários, não dá obrigação pra criança crescer com responsabilidade, entendeu? Vai dormir sem escovar o dente? Vai dormir sem escovar o dente, deixa eu dormir sem escovar o dente. É só um dia na semana. Meu Deus do céu! Filho, pode ficar jogando videogame até meia-noite, meu amor, papai te ama. Então é muito importante que você converse com a pessoa que está te contratando, que no caso é o pai, ou é a mãe, ou é, sei lá, a avó, a pessoa que está te contratando, e converse, explique, peça planilha dessa criança, peça dados geográficos, ideológicos e de signo dessa criança, pra saber como que essa criança vai ser, vai crescer, vai se comportar e como que a família é, gente. Você, seu demôniozinho, filho da puta. Mas também, gente, tem aquela coisa de, dependendo como você quer essa criança, a criança cresce ainda mais excepcional do que nunca. Por quê? A criança cria um senso de responsabilidade, porque a mãe era sozinha, e a criança tem que ajudar a família, no caso, né? Então, a criança cria ali um senso de ajuda, de responsabilidade, de, sabe, limites com o próximo. A criança cria senso de fazer o dever de casa, aquela coisa, tipo, o que eu tenho que fazer que é meu, porque a minha mãe não vai poder me ajudar. Totalmente respeitosa, carinhosa, legal, bacana, sabe, responsável, não dá bola para o que os outros falam, não dá bola pro pai e pra mãe. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo se você concorda comigo, o que você não concorda, o que você acha bacana, a sua experiência, se você já cuidou, se você veio de uma família, de mãe e pai solteiro, me deixa aqui embaixo, tá bom? Não esquece de dar um like nesse vídeo se você gostou e compartilha e dá se inscrever nesse vídeo, tá bom? Porque daí ajuda a gente, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima. Tchau!